A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Edson Cremonese, com o tema A Lei do Progresso, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite a todos, meus irmãos e amigos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Na noite de hoje, refletiremos sobre o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Lei do Progresso. E para darmos início, vamos rogar a Jesus, nosso Mestre querido, que a sua luz esteja em nossos corações. Que possamos, Mestre, unidos nossos pensamentos em prece, rogar ao Pai Celestial que abençoe a todos de nosso planeta, e em especial aqueles que se preparam para no próximo domingo assumirem a condução política do nosso país, coração do mundo e pátria do Evangelho, para que se melhorem intimamente e renovem a humildade e a humanidade, difundindo o amor ao próximo e exercitando esse amor maior como a si mesmo. Que assim seja. Vamos então dar início à nossa reflexão da noite de hoje. Sabemos que o progresso é lei de Deus. E sendo lei de Deus, abrange a todas as criaturas, a todos os espíritos. E é isso que iremos, na reflexão da noite de hoje, reafirmar, trazendo as considerações da doutrina dos espíritos, sob a influência do espiritismo no progresso. Nós espíritas, irmãos de doutrina, de evangelho, podemos efetivamente ajudar com rapidez para o progresso nacional e planetário, fazendo a nossa parte no que toca ao progresso pessoal. Conseguiremos transmitir com mais convicção a existência do mundo espiritual e assim ajudar a destruir o materialismo ou as ações típicas do materialismo, que obstam o progresso moral do planeta. O Espiritismo pode, mais efetivamente, ajudar ao progresso geral de nosso orbe, usando de seus pilares: religião, filosofia e ciência. Conforme a afirmativa do nosso eminente palestrante ilustre e companheiro de doutrina, Divaldo Pereira Franco, em sua publicação no livro Diálogo, edição da USE, em que ele diz: não podemos dar preferência a um dos aspectos da doutrina em detrimento a outros. O progresso individual conta muito para o coletivo, sabemos disso. Isto posto, o espírita há de servir como exemplo do homem novo, do que nos fala o apóstolo Paulo, onde nos apresenta que o progresso individual atuará pouco a pouco no progresso coletivo, e também conforme a assertiva do nosso próprio Mestre Jesus, onde ele afirma para nós: um pouco de fermento leveda toda a massa. E também o nosso querido irmão espírito, mais adiantado que nós com certeza, Emmanuel, em um dos seus livros da série Caminho, Verdade e Vida, da edição FEB, cita numa das páginas a gama de conhecimentos que o espírito desfruta. Por exemplo, o conhecimento acerca do mundo espiritual, o conhecimento acerca da reencarnação, o conhecimento acerca da lei de ação e reação, dos fluidos, e cita outros. E no final nos questiona: diante disso tudo, que conheceis e sabeis que detém o conhecimento, o que fazeis de especial? Cabe, portanto, caros irmãos e amigos, ao espírita buscar ser o homem novo diante das verdades que já conhece. Kardec também nos disse que o conhecimento básico da doutrina, em suas bases, como a imortalidade da alma,
a reencarnação, lei de ação e reação, entre outras, por si só já seriam ou deveriam ser suficientes para promover uma reestruturação do homem. Hoje, diante desses conhecimentos, a comunidade espírita é um grande agente de mudanças, visando o progresso, principalmente aqui no Brasil, em que vemos a proliferação de casas espíritas, de congressos espíritas, de feira do livro espírita, de participação na livraria espírita junto às chamadas bienais do livro. E como tudo isso, vemos o espiritismo ensinando o povo a pensar como espírito. E desse modo, estimulando-os a modificar o próprio meio em que vivem. Citemos, por exemplo, quantos médicos conhecemos que já trazem o conhecimento espírita? Quanto deles, mesmo não podendo no seu dia a dia usar da terapêutica, da fluidoterapia ou passes, oferece, já que ninguém pode violentar as convicções de ninguém, e consegue enxergar a doença não só apenas de causa física, mas conseguem detectar outros ascendentes para essa mesma doença ou outras mais que talvez o indivíduo ainda não conhece. É uma modificação da visão comum da ciência. É uma visão nova. E isso, com certeza, é progresso. Afinal, como poderemos relacionar o atual estágio da nossa sociedade com o progresso que tanto almejamos, que tanto necessitamos que aconteça? Ainda estamos no mundo de provas e expiações e, tal qual, percebemos de maneira gritante as marcas da inferioridade no nosso planeta. Mas, a parte disso tudo, devemos lembrar que nunca, em tempo algum da história humana, se falou tanto no bem e se agiu tanto no bem quanto agora. Não precisamos nem citar as outras religiões que trabalham pelo progresso da humanidade. Analisemos apenas aquilo que conhecemos mais de perto, que é o movimento espírita e que é o que professamos em relação à religião. Relacionemos as milhares de casas espíritas do Brasil e do mundo, estimulando-nos a ser bons. Lembremo-nos dos milhões de livros espíritas, mediúnicos ou não, publicados e vendidos anualmente, e perceberemos que, apesar de todo o alarde do mal, ainda resistente em nosso meio, o bem caminha a passos largos. Não nos esqueçamos do que disse os Espíritos a Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 932, onde eles dizem: os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes os quiserem, preponderarão. E continuemos ainda nas nossas reflexões. Pode o homem embaraçar o progresso? Como? Não. Na questão 781 de O Livro dos Espíritos, lemos o seguinte: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? A resposta, simples e objetiva: não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Na subpergunta A, eles continuam: que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde? E os imortais nos deixam a seguinte resposta: pobres seres, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe.
E ainda, Kardec nos deixa, nos seus livros, que os espíritos nos influenciam mais do que imaginamos. Essa interferência não significaria uma quebra do livre-arbítrio? Embora a pergunta não esteja tão relacionada ao tema da reflexão da noite de hoje, não seria o nosso tema o livre-arbítrio, mas nós podemos deduzir, conforme diz-nos nos livros dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 10, questão 851, em que os Espíritos dizem a Kardec: pelo que toca às provas morais e às tentações, o Espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre detentor de ceder ou de resistir. Desse modo, os Espíritos podem nos influenciar, mas a decisão no campo da vida moral entre aceitar ou resistir será a escolha sempre nossa. A responsabilidade por essa decisão sempre nos recairá em nossa prestação. Podemos identificar ainda, neste ponto da reflexão, qual seria o obstáculo ao progresso com base na questão 785 de O Livro dos Espíritos, onde encontramos a resposta que aponta para sendo o orgulho e o egoísmo os motivadores para estas nossas escolhas. Referindo-se ainda ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, ao seu turno, incitam o homem a aprender pesquisas que lhe esclarecerão o espírito. Este tema que acabamos de mencionar, aliás, estes temas, livre-arbítrio, orgulho e egoísmo, são tratados em especial em O Livro dos Espíritos e tem como base a destruição do materialismo, que o Espiritismo é capaz de operar. Mas ainda questionamos: é somente através deste enfoque de que se deve servir a doutrina no auxílio do progresso? Ampliemos o conceito da palavra materialismo, para que aprendamos toda a grandeza das respostas dos Espíritos a Kardec. Pois por materialismo devemos entender não só aquele que só acredite na matéria e que por isso mesmo não tem nenhuma religião, mas também aquele que, mesmo trazendo noções de uma vida após a morte, age como se fosse materialista. Quantos de nós, mesmo trazendo noções espiritualistas, sejamos espíritas, católicos, protestantes, budistas, simpatizantes e etc., e agimos muitas das vezes como se nada disso nos lembrássemos, que o corpo é perecível. Sendo assim, não nos esqueçamos que, apenas com esse enfoque da destruição das ações materialistas em nós, conseguiremos agilizar o nosso progresso. Pois um homem transforma o ambiente onde vive e transforma a sua atuação em qualquer área do conhecimento humano, onde ele atue. E continuemos com as nossas indagações. E se houvesse uma comunicação mais direta do mundo material com as cidades espirituais, com os espíritos, esse progresso dos encarnados não seria maior? Na questão 802 de O Livro dos Espíritos, encontramos a resposta que precisamos. Eis a resposta: desejaríeis milagres. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes,
ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditam, mesmo que visem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar aos homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Devemos sempre lembrar que os Espíritos não fazem aquilo que nos compete fazer, em termos de aprendizado humano. O autoconhecimento poderia ser o grande aliado do progresso e do conhecimento. Afinal, como interagir no meio se não conhecemos todas as nossas possibilidades? Já nos disse ainda Santo Agostinho, no próprio Livro dos Espíritos, que o mais importante para o progresso individual é o conhecimento de si mesmo, conforme questão 919A. E sabemos que o conhecimento científico e o dito conhecimento humano é muito importante, pois conforme mesmo disseram os Espíritos a Kardec, o progresso intelectual engendra o progresso moral, por tornar compreensível o bem do mal. Isso está posto na questão 780 do Livro dos Espíritos. Mas este progresso científico, esse conhecimento científico, não é tudo, pois há necessidade de transformação moral, pois caso contrário, seríamos apenas povos esclarecidos e não povos civilizados, na acepção da palavra. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais seria uma necessidade? Uma pergunta importante que podemos fazer aqui e refletir um pouco, se simplesmente cumprir um código penal, uma diretriz de lei humana, seria uma necessidade a gente ter ainda essas obrigações e essas penas a cumprir? Muitas das vezes as leis são severas, não apenas porque o homem que comete os erros precisa de severidade, mas são severas muitas das vezes porque os homens que as fazem ainda são duros de coração. De que maneira, então, pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos nos ajudam a responder essa pergunta de como o Espiritismo pode contribuir para o progresso. E eles nos dizem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos das seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir todos como irmãos. Caminhando para o encerramento da nossa reflexão, fazemos o seguinte apontamento. O progresso humano há de acontecer mesmo que não queiramos, mas devemos ser daqueles que marcham a favor do progresso. Embora pequeninos diante da obra a fazer, somos cada um de nós elementos que estamos sendo chamados, à maneira de trabalhadores da última hora, a implantar o reino de Deus na terra. E desse modo, façamos a nossa parte no que tange ao progresso individual, e todos nós, que formamos uma coletividade de espíritos, que já se coloca, mesmo que precariamente, a serviço do bem, e estaremos atuando na transformação do progresso, ajudaremos de forma coletiva para que tudo isso aconteça. Para encerrarmos, pedimos ao Senhor Jesus, amigo de todas as horas, e agradecemos, Mestre, pela oportunidade que nos foi concedida e que nos é apresentada de podermos estudar essa doutrina que tanto nos consola e nos orienta. Sejam esses estudos em nossos templos religiosos ou no nosso templo individual, que possamos ser amparados e fortalecidos pelo seu exemplo,
possamos continuar nossa jornada evolutiva rumo ao objetivo do Pai. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado aos bons espíritos, obrigado principalmente, sobretudo, a Deus Pai Todo-Poderoso. Uma boa noite a todos, fiquem em paz e que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação.